Bom, olá pessoal, meu nome é Wilmax Oliveira, eu sou cirurgião vascular e radiologista intervencionista e nós vamos falar um pouco sobre a embolização nas hemoptises. Hemoptise seria uma expectoração de sangue pelas vias aéreas inferiores. Nós a classificamos como maciça quando ela apresenta uma expectoração de aproximadamente 300 ml em 24 horas, ou o paciente que possui hemoptise evolui com instabilidade hemodinâmica ou uma asfixia. Então aí nós classificamos como sendo uma hemoptise maciça. Bom, as causas podem ser bronquiectasias, tuberculose, doenças inflamatórias pulmonares, algumas outras infecções, aspergiloma, tumores e trauma, fístula broncopleural. E em alguns casos a gente não acha uma causa aparente, e isso varia entre 7% e 25%, e acontece principalmente naqueles pacientes fumantes. Então, o diagnóstico é clínico, exames laboratoriais ajudam a gente tentar definir alguma causa, né? Uma coagulopatia, o paciente com hemoglobina muito baixa, sinal de choque. E isso tudo vai nos ajudar a tentar fechar um diagnóstico e até também tratar alguma causa. E exame de imagem, seja raio-x ou uma tomografia, vão mostrar, no caso do raio-x, alguma área de consolidação, em algum lado do pulmão, algum hemitórax, que também pode nos nortear mais ou menos qual é o pulmão que está sendo acometido. E a angiotomografia e a ressonância são exames que a gente diz que são fundamentais tanto para ajudar no diagnóstico, como para nortear já algum tipo de tratamento de embolização, no caso, porque pode mostrar alguma artéria já mais dilatada, mais tortuosa. Então tudo isso daí vai gerar informação complementar de ajuda no diagnóstico e tratamento dessa hemoptise, no caso com embolização. A broncoscopia também ela pode ser já tanto diagnóstica como terapêutica, já que ela pode identificar alguma lesão intrabrônquica que esteja sangrando e possivelmente também pode ser já tratada com essa própria broncoscopia. Bom, o tratamento ele deve ser clínico, já que a gente muitas vezes pega esse paciente com algum certo tipo de instabilidade, hemoglobina baixa ou coagulopatia, então a gente já deve identificar isso daí e tentar já tratar. Cirúrgico, em muitos casos, pode-se fazer, algumas vezes acaba o paciente indo para uma ressecção pulmonar, uma pneumectomia, uma lobectomia, só que é um tratamento de alta mortalidade, principalmente quando realizado de urgência. E o tratamento endovascular é o que a gente vai se deter um pouco mais aqui, falando sobre a embolização. Bom, a embolização das artérias brônquicas é um tratamento que já é realizado há mais de 40 anos. A primeira vez que ele foi realizado com sucesso foi mais ou menos no ano de 1973. E de lá para cá muitos estudos já foram realizados e mostraram a eficácia e segurança desse procedimento. É um procedimento eficaz porque a taxa de sucesso clínico, quando realizado por mãos experientes, varia em torno de 75% a 95%. Para se realizar a embolização, o exame de imagem, como tomografia ou ressonância, que eu já falei anteriormente, são, eu acho que até essenciais, porque tanto ajudam na causa, a identificar, na verdade, a causa, como também a prova localização. E já pode dar também alguma anatomia arterial que vai facilitar ou te nortear já na tua embolização. E a broncoscopia, ela, quando possível e disponível, ela deve ser realizada, mas não deve retardar o tratamento, né, no caso a embolização. Falando um pouquinho de irrigação pulmonar, a irrigação pulmonar ela provém de dois sistemas principais, que seriam as artérias pulmonares e as artérias brônquicas, né? Aproximadamente 80% da irrigação por artérias brônquicas e 20% pelas pulmonares. As artérias brônquicas elas vão nascer aproximadamente aqui a nível de T5 e T6, diretamente da aorta torácica. A gente não pode esquecer e deve
realmente procurar e ter sempre isso em mente que podem haver irrigação por outras fontes e também algumas origens aberrantes, né? Então a gente deve, no caso, imaginar que aquele sangramento pode estar advindo de algum ramo proveniente da subclávia, denominada tronco cervical, aorta abdominal, frente inferior, como representado aqui nessa figura ao lado. As artérias brôncas, elas geralmente são duas para cada pulmão, mas isso pode variar. Podem apresentar origens diversas, né, como eu já falei anteriormente, origem aberrante, de outras localizações que não a aorta torácica a nível T5 e T6. Aqui a gente vê uma figura do livro do Dr. Renan Flack, que estudou a origem das artérias brôncas e conseguiu identificar 10 tipos de variações, né, de maneiras que essa artéria nasce na aorta torácica. Então, o tipo 1, 2 e 3, eles vão ser responsáveis por mais ou menos 60 e poucos por cento desses tipos, né? Então, no tipo 1, a gente identifica uma artéria brônquica direita e uma brônquia esquerda. No tipo 2, uma brônquia direita e um tronco bibrônquico. E no tipo 3, uma brônquia direita e duas brônquias esquerda. Já partindo para a angiografia diagnóstica, a gente deve sempre começar o procedimento por uma ortografia torácica. Com a ortografia, a gente já muitas vezes é capaz de identificar a fonte, né, a fonte de sangramento, por onde é que essa artéria, por onde é que esse sangramento está sendo irrigado. Após essa ortografia, a gente deve tentar cateterizar as artérias brôncas. E esse cateterismo vai ser realizado utilizando um Cobra 2, um Simons 1, um Michaels, direcionando aqui mais ou menos a nível T5, T6 e numa posição antilateral da aorta. Um ponto de referência anatômico importante, que facilita às vezes a gente achar, é tentar direcionar esse nosso catéter para a carina. Né? Mais ou menos aqui na nível da carina a gente vai conseguir achar a artéria brônquica. E aqui a angiografia da artéria brônquica deve ser realizada com injeção manual e suave, para evitar uma lesão dessas artérias e sua dissecção. Depois que a gente identificou e conseguiu achar bem, encravar bem o catéter na artéria brônquica, a gente pode fazer agora um microcateterismo mais super seletivo desse vaso, para tentar realmente chegar ao mais distal, ou mais próximo da lesão possível. Bem, gente, quais seriam os sinais de doença, né, que a gente identifica com a arteriografia? A gente pode identificar uma hipervascularização, um aumento do calibre do vaso, uma MAVE, uma fístula, aneurismas ou pequenos ou microaneurismas, né, aneurisma de Rasmussen, né, nos pacientes com caverna tuberculosa também pode encontrar, extravasamento de contraste. Então, esses daí são os sinais diretos de doença, né? Identificando esses sinais, você já vai ter mais uma segurança de que realmente ali é uma área que está doente. A gente tem que ter cuidado aqui com as artérias espinhais e artérias medulares, que elas saem em 5 a 10% dos casos do tronco intercósteo brônquico direito. Então a gente deve, quando cateteriza a artéria brônquica direita, ter cuidado e tentar visualizar as artérias espinhais e medulares, que, como o nome já diz, elas vão irrigar tanto a medula como alguns dos nervos. As anastomoses entre as anastomoses distais, as anastomoses arteriais da artéria brônquica com o sistema pulmonar, com a artéria pulmonar, existe o tamanho dela seria mais ou menos de 325 micra. Né? A maior anastomose aí teria 325 micra. Então, quando a gente vai embolizar, o ideal é a gente não utilizar uma partícula que seja menor que isso.
Então, utilizar uma partícula sempre maior que a 300 micra, que vai dar mais segurança ao procedimento. E também a gente tem que ter muito cuidado com a artéria de Dankiewicz, que é a artéria que faz a irrigação uma das que faz a irrigação da medula. Ela está nascendo ali mais ou menos de T9, T12, né, e vai formar espião anterior. Então a gente tem que ter muito cuidado na identificação dessa artéria. Fez a angiografia, identificou a artéria de Dankiewicz, não emboliza aí, porque a chance desse paciente vir a evoluir com a paraplegia é muito grande. E a gente deve avançar o microcatéter o mais distal que a gente conseguir, né? Se aproximar mais da lesão, chegar mais distal possível, para que a gente possa ter uma área de refluxo de segurança. Os materiais embolizantes que a gente pode utilizar vão de gelfuan, PVA, embosferas, molas, cola, ônix. Isso daí vai depender da experiência do serviço de casa a casa. Lembrando que o gelfuan ele não provoca uma embolização definitiva, né? Então isso aí embolizou com gelfuan, isso aí vai recanalizar precocemente. A embolização definitiva aqui no caso seria com as partículas, né? Ou PVA ou a embosfera, lembrando de utilizar sempre uma partícula maior que 300. A gente pode também lançar mão de molas, né? De micromolas. E os embolizantes líquidos, sejam ele ônix ou o cianoacrilato. O ônix ele tem a grande vantagem de a gente conseguir controlar bem a sua injeção, então torna-se um pouco mais seguro. E o cianoacrilato ele é mais difícil de utilização porque a gente não tem tanto controle, né, na sua embolização, né, no seu uso, e às vezes a gente acaba embolizando o que não quer. Bom, falando novamente um pouco da técnica, o ideal é a gente começar fazendo a angiografia do arco, né, da aorta torácica, pegando mais a aorta que a gente puder, já para tentar identificar alguma fonte de possível sangramento. Após a ortografia, a gente vai tentar fazer a cateterização seletiva das brônquias. Como eu falei, mais ou menos a nível de T5, T6. Com o catéter voltado para a carina, a gente consegue muitas vezes pegar essas artérias. E após isso também a gente pode e deve procurar outras origens de sangramento. Subclave direita, subclave esquerda, inominada, mamária, enfim. A gente deve procurar outras origens de sangramento. Bom, gente, aqui é um caso de um paciente que tinha uma tuberculose em pulmão direito, lobo superior do pulmão direito. Já vinha tratando há bastante tempo e chegou na emergência com hemoptise franca. Realizaram a tomografia e levaram esse paciente para a sala de hemodinâmica para que a gente fizesse a embolização. A gente percebe essa caverna, né, no ápice do pulmão direito. E aí, quando a gente fez a angiografia, aqui já vou pular a parte da ortografia, já estou colocando direto o cateterismo da artéria brônquica. A gente vê uma artéria brônquica bastante dilatada, né, tortuosa, alongada e com uma neovascularização distal. Então esse aqui é um vaso doente, nitidamente doente. Realizamos aqui o microcateterismo, conseguimos chegar o mais distal possível e embolizamos com PVA de 300 a 500. Aqui é o aspecto parcial da embolização. Prosseguimos a investigação, identificamos uma artéria intercostal que também tinha um blush anômalo, uma neovascularização importante aqui, nessa região de ápice de pulmão direito. E aí realizamos a embolização, né? A microcateterização e a embolização também, com PVA 300 a 500, e aqui o aspecto final da embolização. Continuamos a investigação, achamos mais uma artéria intercostal dilatada, tortuosa, alongada, com uma neovascularização distal e uma drenagem venosa precoce, caracterizando aqui uma fístula. Então aqui a gente realizou também a embolização com PVA, só que aqui já é uma partícula maior, uma partícula de 700 a 1000, já tentando proteger aqui essa fístula. Por isso a gente utilizou uma partícula um pouco maior. Isso aqui é um outro caso de um paciente também com tuberculose,
chega com hemoptise franca, uma hemoptise maciça, teve que receber hemotransfusão e quando a gente fez a angiografia desse paciente, não identificamos nada aqui na ortografia, mas aí fomos pesquisar já aqui a parte de artéria subclave. E aqui na subclave direita, a gente já percebeu um ramo vindo da mamária, que tinha uma neovascularização aqui bem importante, um blush mais demonstrado aqui. Realizamos o microcateterismo, confirmamos essa lesão. Aqui está a imagem só do microcatéter. E realizamos uma embolização com ônix. Aqui está o aspecto da deposição de ônix. Realizamos depois o cateterismo, conseguimos seletivar e cateterizar a artéria brônquica. Fizemos o microcateterismo. Aqui a gente vê esse blush aqui em lobo médio de pulmão direito. E realizamos a embolização com embosfera de 500 a 700. Aqui é o aspecto final após as partículas. Esse é um outro caso de um paciente que tinha uma tuberculose pleuropericárdica, né? Isso aqui já é um paciente que já foi operado. E aí chega meses depois da cirurgia com um quadro também de hemoptise importante, grave, com queda de hematometria. E aí colocamos em sala, fizemos a angiografia também, aqui eu já estou colocando só a parte mais específica. Quando seletamos a subclave que fizemos a injeção, percebemos aqui essa região de neovascularização, vasos espiralados e com drenagem venosa precoce. Realizamos o microcateterismo e a embolização também com partícula aqui de 500 a 700 e 700 a 1000. E aqui o controle final, mostrando a amputação do vaso e não vemos mais o blush nem tampouco a drenagem venosa. Esse aqui é um caso de um paciente com fibrose cística. Aqui é a tomografia, esse paciente já vinha tratando de fibrose cística há mais de 30 anos e apresentou hemoptise franca, maciça. Realizou essa tomografia e identificamos aqui uma artéria brônquica alongada, dilatada, tortuosa. Por isso, como eu falei, é muito importante a gente fazer uma tomografia com contraste antes do procedimento. Eu diria que é até essencial, porque isso aqui já vai ajudar bastante a gente identificar a causa do sangramento, ter uma melhor noção da angioarquitetura que a gente vai entrar. E aí aqui já mostrando o cateterismo seletivo e microcateterismo da artéria brônquica, uma artéria alongada, dilatada, com a neovascularização importante aqui, e foi realizado a utilização de molas, né? A embolização com a deposição de molas. Isso aqui foi uma embolização troncular. E aqui a gente já não vê mais o blush, já não vê mais a neovascularização, né? Após a angiografia. Isso é um paciente com doença de BC que apresentou uma hemoptise franca, também hemoptise maciça. Quando realizou a tomografia com contraste, identificou-se esse aneurisma na artéria brônquica direita. Então aqui foi realizado o cateterismo seletivo aqui não é da artéria brônquica, e sim da artéria pulmonar direita. Realizou o cateterismo seletivo da artéria pulmonar, desse ramo da artéria pulmonar, no qual existia aqui esse aneurisma, e foi realizada a deposição de molas, né? Então aqui com a exclusão total do aneurisma. Isso aqui é importante. Quando a gente pesquisa o sangramento, pesquisa a hemoptise e não identifica nada, nem na artéria brônquica, nem nos outros troncos que a gente pesquise, subclávia, inominada, tronco cervical, mamária, é imprescindível que a gente vá atrás da artéria pulmonar. Então a gente deve fazer uma arteriografia pulmonar, porque muitas vezes, quando a gente não acha nada em outro lugar, a fonte do sangramento da hemoptise é a artéria pulmonar. Bom, o pós-operatório a gente deve ficar atento, deve vigiar déficits neurológicos, porque, como eu falei, alguns vasos, né, saem, algumas artérias medulares e espinhais podem sair do tronco
ali do intercósteo brônquico direito. Então a gente inadvertidamente pode acontecer de embolizar. Então o ideal é a gente ficar vigiando, ficar atento a déficits neurológicos. O ressangramento no pós-operatório ele pode acontecer em até 20%. E como eu falei, a gente deve estar pesquisando aí origem anômala, suspeitar que seja de origem da artéria pulmonar, né, esse sangramento, então tem que fazer essa arteriografia pulmonar também, nesse caso que a gente ou ocorreu um ressangramento ou que a gente não achou nada. As complicações da embolização são dor torácica, disfagia, isquemia medular, necrose aórtica e brônquio, isso aqui é uma complicação rara, tá? E embolização de órgão não alvo, né? Às vezes a embolização paradoxal. Naqueles casos que eu mostrei que tinha uma fístula, quando a gente usa uma partícula pequena, pode ser que essas partículas vão para a circulação pulmonar, para a artéria pulmonar, e aí sejam jogadas na circulação sistêmica e acaba embolizando uma coisa que a gente não quer. Então, a isso a gente deve ficar atento. A disfagia, muitas vezes, essas partículas vão para artérias que nutrem o esôfago. Então, pode provocar uma disfagia. A dor torácica também, porque as artérias brônquicas também podem irrigar, e irrigam também a pleura. Então, muitas vezes dá aquela dor tipo pleurítica. Isso aí não é nada de que a gente se preocupe tanto. Isso é uma coisa autolimitada que com a analgesia vai passar. Bom, gente, então é isso e meu muito obrigado.